Hoje a comunidade evangélica, principalmente, mas cristã em geral, a gente pode incluir os católicos também nesse sentido específico, é que o movimento fundamentalista de início do século XX, ele lançou sobre todo o século uma grande sombra, digamos assim, que limitou a expressão da fé cristã em vários campos específicos de atuação que historicamente eram relevantes. E um deles, e talvez o principal, fosse o engajamento construtivo com a cultura. Então, cristãos deixaram de ser uma comunidade de pessoas que produziam cultura e aquilo que havia até de mais avançado, né, em campos culturais específicos, se a gente pega contexto histórico, e passaram a ser estéreis em relação a isso na cultura. E para uma análise do que deveria acontecer para isso ser superado, né, vários autores cristãos tentaram identificar onde está o gargalo, né, que gerou essa infertilidade na produção cultural, na criatividade de somar, né, com todos os avanços que são legítimos, né, na área da cultura, aqui no Brasil também. Então, algo que foi identificado, por exemplo, por autores como Mark Noll, é de que o grande escândalo da mentalidade evangélica, que é fruto desse fundamentalismo do século XX, é de que não existe uma mentalidade evangélica. Ou seja, você não consegue fazer articulações positivas ou propostas criativas de engajamento com qualquer área da cultura, e ciência sendo uma das mais estratégicas, se você não tem categorias que regulam a sua forma de analisar produções culturais, conceitos culturais, ou seja, você não tem uma mentalidade. Então, para você dar o primeiro passo de engajamento cultural, você precisa produzir categorias de crítica cristã, de pensamento minimamente cristãos. Porque o que se tem hoje é o seguinte: os cristãos que geralmente se envolvem com algo na cultura de forma bem fértil, eles, dentro de si mesmos, eles geram uma divisão entre a vida cristã, que seria a vida de relação com a igreja local, às vezes ele tem, né, um grupo de crescimento, e às vezes ele tem um momento dele de devoção pessoal, mas todas as outras esferas, né, que tem a ver com talvez a profissão dele como cientista, ou como artista, ou como um professor acadêmico, ela fica em compartimentos distintos na mente da pessoa, e isso é, digamos, institucionalizado no campo da igreja local, né, onde toda essa linguagem de sagrado, secular, ainda tem muita força, infelizmente. Então, o que a gente precisa, e a ABC2 é muito estratégica em proporcionar essa superação desse dilema, é em produzir categorias de reflexão, produzir crítica cristã em áreas-chave hoje, né, em todo o diálogo da fé cristã com a cultura, é você ter uma capacidade de fazer uma leitura de todo o cenário hoje de produção científica, tecnológica, artística, cultural, política, econômica, filosófica. Então você precisa de articuladores de uma mentalidade cristã, porque nesse sentido, uma mente cristã não é você somente ter uma devoção pessoal cristã e aquilo ser expresso, digamos, na sua subjetividade, na forma de acessar o mundo. Quando a gente fala de mente cristã, a gente fala de produção de categorias públicas, passíveis de serem analisadas, utilizadas em discursos públicos, em diálogos em contextos plurais. Ou seja, uma mente cristã, ela tem que assumir formas públicas de entendimento e de acesso das suas proposições, né? E o que a gente tem visto no contexto da ABC2 e o que ela tem produzido já, em termos de tradução daquilo que tem sido feito hoje em outros países, é que são análises de ponta com capacidade crítica a partir de uma visão cristã de mundo, daquilo que tem sido produzido em termos teóricos, de avanços no conhecimento da ciência, para a gente ter uma análise básica daqueles campos de teorias científicas que hoje estão assim na ponta, né, de tudo aquilo que vai definir talvez o futuro aí da cultura ocidental, a gente pode dizer, de todo o globo, né? Então, área como neurociência, né, a bioética, áreas como filosofia da mente, né, áreas como biologia, né, questão da evolução, relação disso com a interpretação bíblica. Então são áreas-chave que foram áreas específicas que geraram até mesmo essa retração no início do século XX,
foi a incapacidade da igreja cristã de oferecer respostas naquele momento é que gerou toda essa retração. E hoje a gente já percebe movimentos, né, como o próprio Faraday Center na Inglaterra, que tem sido chave também para articular muito desse conteúdo. Então a ABC2 trazendo esse conteúdo, né, em termos de publicações, viabilização no portal, né, toda essa proposta de ensino à distância, né, para as pessoas no Brasil, eu creio que é uma contribuição muito estratégica para a gente superar essa ausência de uma mente cristã, essa ausência, né, de uma mente cristã. Então eu creio que é fundamental, antes de qualquer engajamento criativo, antes de que o cristão queira fazer a diferença, né, nesse mundo contemporâneo, diante dos desafios que a igreja tem, é necessário que essas categorias sejam internalizadas, sejam absorvidas, né, que isso se torne um discurso corrente na comunidade cristã, que esses tabus, né, em relação à ciência, algumas teorias que seriam contrárias à fé, que sejam analisados de uma forma mais racional, do ponto de vista de uma lógica a partir da fé cristã, que a comunidade cristã perca esse medo, né, de engajamento e possa participar da discussão, né? O que eu tenho falado muito para as pessoas é a visão de mundo materialista, né, que é a base do secularismo, e no campo da ciência o naturalismo é a sua expressão talvez máxima, ela é muito frágil para legitimar algumas instâncias que tornam a própria ciência possível. Então o próprio conceito de racionalidade, né, ele vai perdendo legitimidade, o conceito de responsabilidade, né, o conceito, por exemplo, de você entender que o mundo tem regularidades e que por isso a ciência é possível, porque você confia de que aqueles fenômenos têm uma certa padronização, né, e repetição em qualquer lugar do cosmos, né, que nós chamaríamos de criação. Ou seja, o engajamento cristão não é somente para o benefício da comunidade cristã, não é somente para o benefício da sociedade, né, em geral, que esses campos produzem, como teorias científicas, tecnologias novas, né, curas na área da medicina, enfim, mas também para a gente oferecer uma legitimidade de várias instâncias que tornam a cultura contemporânea, né, altamente sofisticada em termos tecnológicos e científicos, possível. Então não é somente do cristão ampliar seus horizontes, mas é de contribuir para que aquilo que há de bom nesses campos seja preservado, né? Então aquele conceito que Jesus fala de ser sal, né, de ser luz do mundo, ser aplicado em termos práticos nesse contexto. E a cultura brasileira precisa, a igreja brasileira precisa urgentemente disso, e eu creio que a ABC2 pode contribuir muito com essa formulação, com essa solidificação de uma mente cristã hoje.